O assunto deste vídeo é responder a pergunta: pode o cristão divorciado casar-se novamente? Olha, não é difícil encontrar cristãos casados pela segunda, terceira e até quarta vez. Eu sei que a instituição familiar e o casamento está perdendo seu valor na sociedade contemporânea. Mas é claro, eles não seguem os princípios bíblicos. Agora, ver isso acontecer dentro das igrejas é algo muito preocupante. Até tempos atrás, eu defendia a interpretação de permissão para novo casamento em caso de adultério, que é, na verdade, uma interpretação muito aceita. Mas, estudando as Escrituras, eu entendi que não é bem assim. Por isso eu quero ir com bastante calma para que você entenda. Olha, em nenhum lugar das Escrituras dá apoio ao segundo casamento. Aqui está o grande conflito. A separação, ela até é tolerada, mas o novo casamento nunca foi ensinado. Talvez você já esteja pensando na exceção lá de Mateus capítulo 5 ou capítulo 29, ou capítulo 19, mas vamos com calma. Eu sei que quando falamos sobre esse tema, divórcio por adultério, o sentimento acaba tomando conta, principalmente quando nós consideramos a parte inocente e logo pensamos num ser justo. Mas como reagimos diante de passagens como estas que eu quero ler para você agora? Acompanhe comigo. Marcos capítulo 10, 11 e 12. Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Percebeu que não há exceção? Vamos para mais um verso. Lucas 16 e 18. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada, estará cometendo adultério. Notou que não há exceção? Mas vamos para mais um texto. Agora o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Romanos capítulo 7, verso 2. Acompanhe. Pela lei, a mulher casada, está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Novamente, nesse texto, Paulo não dá nenhuma exceção. E é claro que Paulo conhecia a exceção de Mateus. A única possibilidade para o novo casamento que nós encontramos nas Escrituras é a morte do cônjuge. Olha ainda 1 Coríntios 7, 10 e 11. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Novamente, você vê no texto que não há exceção. Note a frase, não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Aqui mais de uma vez diz que a separação ela até pode acontecer, mas novo casamento não. Pelo menos é o que está no texto. O problema surge apenas em Mateus, no capítulo 5 e também no capítulo 19, onde o texto dá margem para a interpretação de uma exceção, permitindo o divórcio com um novo casamento, caso a separação seja por infidelidade conjugal. E a interpretação aí que se for uma separação por causa de adultério, então Jesus está dando margem para uma possibilidade de um novo casamento. Vamos ver o texto, Mateus 19 e 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual,
e se casar com outra, estará cometendo adultério. Olha, há tantas interpretações deste versículo que, sinceramente, explicar tudo levaria horas. Portanto, eu quero ser o mais breve possível. Em Marcos e Lucas, não há essa exceção. Isso tem que ser observado. Será que à exceção de Mateus, existe a possibilidade de um segundo casamento? Será que permite novo casamento se o divórcio for por causa de adultério? Preste atenção, será que Jesus falou em exceção por adultério? Isto é muito importante. É adultério que está sendo colocado como exceção ali no texto? É a palavra adultério? A exceção se refere realmente a adultério? Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 5 e 32. Eu vou ler e você acompanha com atenção. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. Neste verso temos algo interessante. Preste atenção. Tanto aqui quanto no capítulo 19 e o verso 9, usa duas palavras gregas. A primeira é porneia, que é traduzido por imoralidade sexual ou prostituição, dependendo da versão. E a outra palavra que está no mesmo verso é moicheia, que significa exclusivamente adultério. Porneia é um termo genérico para todo tipo de ato sexual ilícito. Já moicheia significa adultério, exclusivamente adultério. Sexo de pessoas casadas com outro que não o cônjuge. É claro que, apesar de porneia também incluir o adultério como sendo ato sexual ilícito, é importante frisar que nesta passagem não tem a palavra porneia, ela não tem o significado de adultério. E por que eu cheguei a essa conclusão? Analisando a forma como Mateus e até mesmo Paulo faz a distinção entre porneia e moicheia, eles fazem distinção, são duas atitudes distintas. A prova disso está em Mateus capítulo 15, quando Jesus fala sobre os pecados do coração. Ele usa as duas palavras no mesmo contexto, só que significando coisas diferentes. Olha o que diz, Mateus 15, 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, aqui é moicheia, as imoralidades sexuais, ou prostituição conforme a tradução, e aqui é porneia, os roubos, etc. Percebeu que são duas palavras para duas atitudes diferentes? Por isso, a exceção lá em Mateus não é em caso de adultério, pois não foi usado adultério no texto. Eles faziam distinção entre porneia e moicheia, adultério e prostituição ou imoralidade sexual. Mas vamos olhar Mateus 5,32. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O que o texto está dizendo nesta passagem é que o marido pode deixar a mulher por causa de porneia, ato sexual antes do casamento, no período de noivado. E só neste caso seria permitido novo relacionamento conjugal. Calma, eu sei que não faz sentido para nós. Mas para os judeus fazia muito sentido. Por isso até que os discípulos de Jesus, eles disseram, logo em seguida, ali em Mateus 19:10, eles disseram, se esta é a situação entre homem e sua mulher, é melhor não casar. Perceba a atitude dos discípulos, eles entenderam. A possível exceção que Mateus coloca ali está dentro do contexto do casamento judeu. Para isto basta olhar para a história de José e Maria, que é a melhor prova disso. José e Maria estavam desposados, noivos, ou seja, já estavam prometidos um para o outro. E quando Maria apareceu grávida, José pensou em deixá-la, porque ele julgou que ela tinha sido infiel com ele durante esse período.
Está lá em Mateus capítulo 1, 19. Agora tem um detalhe muito interessante aqui, porque a palavra usada quando José resolveu deixá-la ou separar-se, lá no texto, é a mesma palavra que está lá em Mateus 5,32 e também 19:9, usada como divorciar ou repudiar. José estava no direito legal de repudiar ou divorciar-se de Maria caso ela tivesse sido infiel. Mas à noite o anjo aparece em sonho e diz para ele, olha, Maria não foi infiel e por isso José a recebe por esposa. Eu sei que parece muito estranho, principalmente para nós, como assim divorciar se não eram casados? Mas como eu já disse, é o contexto judaico. A lei dava razão para José e ele poderia iniciar outro relacionamento, porque nesse período de noivado já era um compromisso de casamento. Seria extenso explicar tudo isso aqui, mas fica a dica para você pesquisar. Mateus, ele não dá margem para novo casamento. O contexto que ele escreve é o judaico, o caso de Maria e José. É interessante notar que os fariseus, isso é algo para se pensar, porque os fariseus eles não consideravam Jesus como filho de Deus e, portanto, não aceitavam o nascimento virginal. E quando a gente vai lá para João capítulo 8 e 41, há um indício ali de eles estarem acusando Jesus de ser filho de porneia ou de prostituição, já que eles consideravam que ele não era filho de José. E talvez estavam ali acusando Maria de ter sido infiel no período de noivado. E isso está de acordo com a narrativa de Mateus sobre o nascimento de Jesus, ali em Mateus 1, 18 e 25, porque o próprio José pensou em deixá-la, porque ele julgou que ela tinha sido infiel. Mas é importante notar que o texto, então, não usa adultério, porque não é adultério, é porneia, é imoralidade sexual. E só é possível porneia antes do casamento, pois após o casamento, o ato sexual ilícito é considerado adultério. Então teria que ser adultério, mas é porneia. Outro detalhe importante é que pela lei, se a mulher cometesse adultério, ela e o amante deveriam ser mortos. Está lá em Levítico, capítulo 20, 10. Perceba que na lei o adultério tinha pena de morte. E é interessante isso, pois assim a parte inocente ficava livre para casar-se novamente. A exceção de Mateus 19 não é adultério, pois se fosse adultério, o cônjuge que cometeu o adultério deveria morrer e o outro poderia casar-se livremente. Não teria problema. A lei dava base para isso. Com isso em mente, veja que é impossível considerar que o texto está dando margem para o segundo casamento através de adultério. A possibilidade seria apenas para a infidelidade antes do casamento, ou seja, no período de noivado. Se o marido descobrisse que a esposa ou a noiva foi infiel nesse período. Essa é a exceção de Mateus capítulo 19 e também de Mateus capítulo 5. Além do que, nós não podemos ignorar 4 passagens que excluem a possibilidade de novo casamento. Olha, é Marcos, Lucas, Romanos e 1 Coríntios. Perceba que pode haver a separação, mas não há permissão bíblica para novo casamento. Eu sei que é complicado e diante de tantas interpretações, diante de tantas opiniões diferentes, fica difícil entender. Mas hoje eu compreendo que a separação, embora ela não seja aprovada por Deus, ela até pode acontecer, mas a Bíblia não dá margem para novo casamento. Isso tem que ficar muito claro. Para concluir, ali em Mateus 19, 12, após os discípulos terem dito que era melhor não casar, Jesus diz algo muito interessante. Ele diz, olha, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Percebeu? E ele termina dizendo que alguns se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Foi o que Jesus disse. Então é isso. São essas considerações que eu vejo nas Escrituras sobre divórcio e novo casamento. Foi isso que eu aprendi, foi isso que eu vi estudando as Escrituras, embora eu pensava que poderia haver uma possibilidade de uma exceção realmente ali em Mateus.
Mas estudando as Escrituras eu percebi que Mateus não está dando base para um segundo casamento, porque isso está dentro de um contexto do casamento judaico. Então separação até pode acontecer, mas novo casamento, a Bíblia não dá base para isso.